dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Em outras traduções diz abrolhos, né? Espinhos e abrolhos. Pastor Júnior, eu digo uma coisa: é possível extrair um texto de missões dentro do que foi lido? É possível falar da intensidade do projeto de Deus, o propósito de Deus, o propósito missionário dentro disso aqui? Pois é, por isso não sou eu que vou tirar, é o autor da Bíblia que vai tirar e transmitir para os nossos corações. Quantos podem aplaudir o Espírito Santo, a sua majestade, porque ele é digno de honra, de glória e de louvor, e vai falar aos nossos corações. Porque se eu falo, não vai impactar você, mas se ele fala, ele impacta. Por quê? Porque ele é o poder, é a majestade, é a glória, é o dono, é o autor desse livro maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Nós sabemos que tudo que Deus faz na terra, ele faz através de missões. Ele criou a terra, e João disse que o Criador da terra, de todas as coisas, seu nome era Jesus, é Jesus. João capítulo 1, sem ele nada que foi feito se fez. Ok, obrigado. Então nós vimos aí que começa um grande projeto missionário dentro desse contexto. Qual é? Foi de criar o homem. Criou o homem, então Deus pegou agora o mundo da época e entregou na mão do homem. O homem chamado Adão. E eu creio que pelo nível de santidade que ele tinha, de conviver com Deus ali no dia a dia, na viração do dia Deus estava lá falando com ele. E eu creio que Adão, ele tinha, a Bíblia não diz, mas por inferência nós podemos entender que ele tinha uma coroa de glória, porque ele era santo, ele convivia com Deus. E outra coisa, para você ser dono de uma porção de terra, de um universo de terra como era na época de Adão, ele teria que ser o dono daquilo ali, ele que governava, colocou o nome nos animais, em tudo aquilo ali, colocou nome, enfim, ele era o governo da terra na época. E a sua coroa era uma coroa especial. Veja bem, o rei da Inglaterra, ele anda com aquela coroa ali, por quê? Porque os seus ancestrais um dia conquistaram aquela terra e passaram a ser dono daquela terra, e ali se estabeleceu a coroa do rei da Inglaterra. Com Adão não foi diferente? Foi a mesma coisa. Então o mundo daquela época estava na mão de Adão, e Adão agora é o missionário para cuidar do mundo criado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os dias passaram, Adão peca, Adão cai, e aí Adão faz o quê? Adão pega o mundo da época em que Deus deu na mão dele e entrega para Satanás. Vocês vão entender. Aleluia. Quando Jesus discutiu com Satanás, ou seja, que era tentado por Satanás lá no deserto, ele disse assim: olha, eu te dou tudo isso aqui porque foi me dado. E quem é que deu o mundo para Satanás? Foi Deus? Não, foi o homem, por causa do pecado. O homem que entregou o mundo. E agora vem a grande missão, a maior de todas, é para resgatar esse mundo que outrora o homem entregou na mão de Satanás. Jesus disse: o príncipe deste mundo. Ele não disse que era o rei, mas o príncipe. Então, quando o mundo foi entregue através do pecado de Adão, o que ocorreu? O próprio Deus disse: essa terra, por tua causa, ela criará espinhos e abrolhos. A terra então não tinha isso. O que é abrolhos? No figurado é aflição, é dor, é angústia, peleja. Espinhos, nós sabemos o que é espinhos, é aquilo que fere, que machuca. E vamos lá, agora a coroa da terra já não está mais, a coroa de glória que outra hora estava na cabeça de Adão, já não está mais, foi tirado dele, ele foi tirado do Éden. Aleluia, oh glória a Deus. Deus vai falar conosco essa noite. Aleluia. E aí o que acontece? Satanás cria agora, porque ele não tem poder de criar, ou seja, ele inventa ali alguma coisa, porque tem que ter uma coroa, porque agora ele é o dono.
Mas a coroa dele só pode ser de espinho, porque o que tem na terra para ele fazer uma coroa só é espinho. E aí Jesus agora levanta um homem chamado Noé, o grande missionário Noé, para tentar resgatar algo daquele mundo perdido que outrora Adão entregou para Satanás. Agora sim, Noé vem, luta, 100 e poucos anos ali construindo aquela arca, dizendo que viria o dilúvio, a destruição, e o povo não deu ouvido, e aconteceu que só salvou as 8 pessoas. Eu vou me ater rapidinho nisso aqui para não perder tempo. Então, passou os tempos, e aí Deus levanta Abraão como grande missionário, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas por ele, através dele. Abraão, por você, todas as famílias da terra serão abençoadas. E aí criou o grande patriarca ali na frente, no comando de uma grande missão, que era de criar um povo especial para Deus. Que a missão segue, mas não fecha o seu propósito, porque o propósito é resgatar o mundo que outrora o homem entregou para Satanás. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isso aí sugere o quê? Que tem que haver alguém para intervir nessa situação e resgatar o que outrora foi entregue ao inimigo. Aí vem Jesus. Jesus vem da linhagem de Abraão. O Pai já tinha dito que todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Agora vem Jesus. E Jesus vem agora para resgatar de vez por toda o mundo que outrora o homem entregou para Satanás. Aleluia. Oh, glória a Deus. E ele vem, nasce de mulher, porque tinha que passar por esse processo, fazia parte do propósito. E aí ele continua ali naqueles tempos, discipulando aqueles que ele chamou para formar apóstolos futuramente. E ele continua discipulando eles, para mostrar para eles um projeto de igreja, da qual ele ia implantar, para que nós pudéssemos, para que o Evangelho pudesse chegar até nós nos dias de hoje. Mas para isso ele tem que resgatar o mundo que outrora o homem perdeu, entregou para Satanás. E ele deixa a sua coroa de glória. Por que, pastor Júlio? Porque ele deixa a sua coroa de glória e desce, despido dela, da sua majestade, desce em carne para padecer, para sofrer, por causa da profecia lá de trás. E a terra criará espinhos e abrolhos. E essa situação tem que ser revertida em Cristo. E como é que faz agora? E ele é levado para o deserto para ser tentado por Satanás. E ali Satanás tenta, ele propõe, faz 3 propostas indecorosas ali para ele, no sentido de tentar de alguma forma corromper a santidade do Senhor Jesus. E quando ele propõe, eu vou até só num ponto para vocês entenderem o desfecho da mensagem. E aí ele coloca para Jesus todos os reinos da terra, e diz: tudo isso aqui foi me dado, se você me adorar, eu te darei todos eles. E Jesus disse: somente a Deus adorarás. Foi isso? Ele não tocou em outro assunto com Satanás, ele não questionou. Por quê? Porque Satanás teria que devolver a coroa de espinho. Agora vocês entenderam a mensagem. Teria que devolver a coroa de espinho, porque ela é a coroa do mundo que o homem tinha entregado. E agora, quando os mensageiros de Satanás pegam Jesus, prende, coloca ali para ser julgado, açoita ele de maneira cruel e dura, porque aquilo era para nós. Mas Jesus não estava esperando tantos açoites, ele estava esperando a coroa. E Satanás estava ali feliz da vida, pensando que a coroa de espinho seria algo que ia ferir a cabeça de Jesus, ia ferir a igreja e a posteridade. E Jesus estava lhe dizendo: Pai, está tudo consumado, porque a coroa agora está na minha cabeça, é de espinho, mas eu tomei da mão de Satanás, do inimigo, para levar a minha igreja um dia morar na glória comigo. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Era necessária aquela coroa para resgatar, aleluia,
para resgatar o mundo que outrora nós, na pessoa de Adão, entregamos para o adversário. Agora sim, ele disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra, e debaixo da terra, porque agora a coroa já cravou na cabeça. Aleluia. Agora eu entro com a mensagem de missões. Aleluia. Irmãos, fazer missões é algo sobrenatural. Eu tenho uma alegria muito grande. Trabalho com missões há mais de 28 anos. E quero dizer para os irmãos que cada ponto, cada momento de um missionário fazendo a obra de Deus é algo que fica selado. Você não tem ideia do que a palavra de um homem que prega a palavra de Deus impacta as pessoas, e tempos depois você vai saber que alguém foi impactado por aquilo que Deus usou seus lábios para falar. Aleluia. Tempo desse, eu fui convidado para um culto que tinha um grande pregador lá para pregar, e a pessoa insistiu comigo, eu fui assistir, e aquele rapaz realmente me conhecia muito, e começou a explanar sobre algo maravilhoso. Quando ele terminou o sermão, ele olhou para trás e começou a chorar, e me chamou, e eu me surpreendi com aquilo. Ele disse assim, me abraçou chorando e disse assim: eu era jovem ainda, e um dia eu vi o senhor pregando e falei assim: Deus, eu quero pregar igual aquele homem. É a palavra que impactou aquele rapaz. Eu não tinha nem noção daquilo, e eu estava ouvindo algo que eu não conhecia. Eu quero dizer que a sua palavra pode impactar da mesma forma. Aleluia. Aleluia. E agora sim, o trabalho missionário. Como é que eu começo o trabalho missionário? Jejum, oração e palavra. Se você não for um crente, se você não for um crente que tem o propósito de jejuar em períodos prolongados, se você não tem o propósito de orar em períodos prolongados, se você não tem o propósito de ler a palavra de Deus, não só ler, mas estudar a palavra de Deus. Quem é que exorta a fazer isso? A própria Bíblia diz examinar. A palavra examinar não é ler, é você buscar, pesquisar. Igual nós estávamos buscando um texto, aqui dentro desse texto, algo missionário, que parece que não tem nexo, mas quando o Espírito Santo manifesta, você vê que tem profundamente. Por quê? Porque foi estudado, foi buscado aquilo ali, foi esmiuçado para poder chegar com a boa exegese ao desfecho de uma palavra como essa. E como é que eu começo isso? Jejuando, orando e lendo a Bíblia, e aprendendo com aqueles que conhecem mais do que nós, com aqueles que já foram, que conhecem o caminho, a esses homens de cabelo branco que já passaram por tantos coroas de espinho por aí. Aí sim você vai aprender um pouquinho de missões, e o resto é o Espírito Santo que te capacita. Louvado seja Deus. Aí você pode questionar disso: mas como é que essa questão de jejum, oração e tal? Qual foi o maior missionário até hoje na história da humanidade? Jesus Cristo. Como é que ele começou o ministério dele? No deserto, fazendo o quê? Jejuando, orando, 40 dias, 40 noites. E ele não é o maior exemplo? Paulo diz: sejam meus imitadores, começou de Cristo. Aleluia. Um líder que não jejua em períodos prolongados, que não ora em períodos prolongados, que não estuda a palavra de Deus, é um líder falido. Por quê? Porque o poder das trevas derruba ele. Com jejum eu combato a carne, com oração eu combato o mundo, e com a palavra eu combato Satanás. Eu preciso dessas três armas. Essas três armas são tão poderosas. A Rússia não tem, a União Europeia não tem, Estados Unidos não tem, ninguém tem. Só a igreja do Senhor que tem essas armas que estremecem o inferno. Louvado seja Deus. Estremece. Em momentos difíceis da minha vida missionária, nós chegamos a orar 10 horas por dia, 10 horas por dia, para poder vencer. Jejuar mês a fio, para poder vencer, por causa de uma alma, para resgatar uma alma perdida. Mas não pensa você, a coroa de missionário, ela não é de ouro, ela é de espinho. Louvado seja Deus. Não pensa você que você vai ser enviado para o campo para você ter status, estrelismo. Não, você vai receber uma coroa de espinho. Eu te explico melhor. 2 vezes eu fui submetido a naufrágio, um no Rio Solimões e outro no Rio Amazonas, vindo do trabalho da obra de Deus. A água fechou em cima da gente. Que dia eu clamei o Senhor, foi terrível. Não vou dar mais detalhes porque o tempo é curto.
Outra vez, da BR-174, fazendo um arrastão evangelístico da tribo Família Curaria até Manaus. Um caminhão jogou em cima de nós na contramão, que sentiu o sabor da morte amarga, tá? Terrível. Mas o Senhor manifestou lá na frente e disse: eles quiseram te pegar lá, mas eu estou aqui. 2 homens ameaçaram me matar lá no Pitinho, que foi o meu primeiro campo missionário externo aqui na região. Depois eu trouxe um provável assassino meu que construiu uma arma para me matar na estrada. O Senhor me livrou da viagem. Na viagem, 300 quilômetros eu carreguei esse suposto assassino. Aleluia. Eu vou resumir aqui contando agora recente. Nós construímos um templo numa localidade aqui no Baixo Amazonas. E o templo pronto, já faltava portas e janela apenas. O templo já estava em uso, inclusive. Levantou um cidadão lá e se disse que era pastor. Ele nem obreiro era. E me perguntou: o que você está fazendo aqui? O diabo mandou te dar um murro, coroa de espinho. Sabe o que aconteceu? Jejum e oração, 1 ano. Agora eles devolveram o tempo para nós. Nós estamos lá tomando posse novamente. É assim, pode aplaudir Jesus, porque isso é obra de Deus. Aleluia! Se você faz missões e não tem coroa de espinho, você está na contramão das coisas de Deus. Por quê? Porque a missão, ela incomoda o inferno. Se o diabo tinha uma legião de demônio para te perseguir, ele vai colocar 2. Porque você incomoda o reino. Uma boca santa pregando a palavra de Deus incomoda, estremece o inferno, de tal maneira que ele levanta de todos os modos para poder te fechar. Nós estávamos trabalhei 10 anos, estava falando para o pastor Júnior, 10 anos com Missão Portas Abertas. 10 anos. Conheci muito o que é uma Sharia, o que é, enfim, a gente, 51 países, repressor evangélico, a gente trabalhava com 51 países. Foi minha primeira carta em inglês que eu escrevi para o irmão André, que é o fundador de Missão Portas Abertas. E nós vimos ali, irmãos, coisas terríveis. Eu me lembro de uma certa vez que nós estávamos com um irmão preso no Paquistão, ainda no governo Musharraf. E aquele irmão chamado Ayub Mashi, ele era um cristão que pregou para o muçulmano. E o Paquistão tem a lei da Sharia. O que é a lei da Sharia? A lei da Sharia, se você pregar o evangelho para um muçulmano ou qualquer outra religião, é executado sumariamente. E ele foi condenado, já estava na última apelação. E Missão Portas Abertas fez uma campanha mundial de cartas para o presidente Musharraf. E daqui de Manaus nós fizemos um baixo assinado com 100 assinaturas. E eu enviei para o governo Musharraf. E o mundo todo escreveu, e incomodou, porque eles têm medo da opinião pública internacional. Não precisamos, irmão, não basta nós apenas orar, nós temos que mover, nós temos que ter obras. A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Eu posso orar pelos missionários, devo orar, continue orando, mas tem que ter obras. E quando nós empunhamos ali, 2 meses depois, aí o Machi estava livre, mas 5 cristãos que estavam presos com ele, num lugar seguro já na Europa, louvado seja Deus. Tivemos outra situação com Sandro Wander na Turquia, na mesma condição, na 5ª apelação, já com 5 anos preso para ser executado. Nós fizemos a mesma coisa, orando, jejuando, 6 meses de jejum e oração. Aleluia! E Sandro Wander foi solto para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. O jejum e oração, ele desafia os poderes da terra e mexe com os poderes do céu. Louvado seja Deus. O jejum, para você entender melhor o que eu estou falando, ele tem tanto poder que ele barra decreto do próprio Deus. Está falando heresia, irmão? Não, e eu vou te mostrar na Bíblia. Eu não posso fazer isso porque eu estou aqui na presença do Senhor. Ai de mim, se fizer tal coisa. Eu quero dizer para você que quando Deus, Deuteronômio capítulo 9, verso 18, quando Deus falou para Moisés que ia destruir todo aqueles cerca de 3 milhões de judeus por causa do pecado deles, Moisés falou: Senhor, o que é que os egípcios vão dizer? Isso é oração, ele está falando com Deus. Deus ouviu? Não. Mas ele disse assim: eu me lancei mais 40 dias, ou seja, por que ele falou mais? Em algumas traduções é bem claro isso aí. Por que ele falou mais? Por quê? Porque ele já vinha de 40 dias de jejum e oração no monte. Aleluia. Depois vocês lêem o texto, vocês dizer. Então ele jejuou 80 dias.
E aí ele disse: dessa vez o Senhor ouviu o meu clamor, e não morreu um judeu. Barrou o decreto de Deus, aleluia. Mas não bastasse isso, um homem ímpio, como o rei de Nínive, quando Jonas foi lá e entregou a mensagem do Senhor, como missionário que ele era, aleluia, ainda que por livre e espontânea pressão ele foi. Mas eu quero dizer, quando aquele homem colocou em prática o jejum até para os animais, não morreu um ninivita, porque barrou o decreto de Deus. Depois nós vimos os judeus que estavam em Suzã, judeus remanescentes ali do cativeiro, aleluia, e Esther estava nesse contexto. O que acontece? Ramã faz aquele decreto usando o selo do rei e condenando à morte todos os judeus dali. A rainha Esther e Mardoqueu se colocou juntamente com os judeus e todos os seus funcionários ali, todos os seus que estavam ao lado, e o decreto dele foi revogado para a glória do Senhor. Eu posso dizer para você que se a luta está grande, você ainda não venceu pela oração, vai pelo jejum. Por quê? Porque o jejum ele não muda Deus, ele muda nós para que Deus opera, aleluia, através de nós. A igreja que não jejua, irmã, é uma igreja atada, limitada. Mas uma igreja que ora e jejua, irmã, é uma igreja potente, é uma igreja que faz missões sem medo. O jejum, ele tira o medo nosso de enfrentar lutas e pelejas. Quantas ameaças de morte, só de revólver na cabeça eu já tive 2 vezes pregando para os ladrões. E eu estou aqui para dizer para vocês que o Senhor é o Deus que nos livra, aleluia. Bendito seja Deus. A coroa do missionário é de espinho, mas a glória que está dentro dele não se compara com qualquer outro tesouro, porque nós estamos lutando por algo incorruptível, que é as almas que estão aí para ser ganhas. Aleluia. Pregando para um ladrão que estava com um revólver na minha nuca, e eu estava com a Bíblia na mão, que eu tinha saído de um propósito de oração. E ele falou assim: o que você tem na mão? Eu digo: é uma Bíblia, eu quero te dar ela de presente. E eu de costas, ele disse que não era para mim olhar para ele, porque senão ele me matava, para mim não reconhecer. E eu fiquei obediente essa hora. Ele falou assim: o que você tem na mão? Eu digo: eu tenho uma Bíblia, quero te dar de presente. É minha. Eu digo: essa você não está roubando, eu estou te dando ela. Ele baixou o revólver e disse essa frase: foi o melhor presente que eu já ganhei até hoje. Eu estou aqui para contar. Entrei na casa de um cliente meu, não sabia que estava havendo um assalto. O cara veio, colocou o revólver em mim e me ameaçando de me matar. E eu comecei a pregar para ele. Ele disse assim: eu já vi muito nessa palavra. O cara era desviado. Eu preguei para ele até eles amarraram minha boca com a fita, amarraram os pés, as mãos. Mas eu falei de Jesus para ele, porque o Senhor nos deu uma boca para propagar o Evangelho, não importa em tempo ou se fora de tempo. Se as condições são favoráveis, se dão. Se a pessoa quer ouvir ou não. Eu quero dizer para você que vale a pena servir esse Deus e usar dessas armas poderosas que nós temos. Agora, irmão, não vá enfrentar o diabo sem jejum, oração e palavra e vida de santidade. Não faça isso, que você vai perder. Você lembra daqueles que tentaram lá com Paulo? Quando Paulo foi açoitado, eles tentaram: não, vou expulsar o nome do Paulo. Disse Paulo: Jesus eu sei, mas e tu quem és? Apanharam, saíram nus de lá. Por quê? Porque não estava preparado para aquela peleja. Irmão, mas jejuar tanto tempo assim? Pois é, né? Na atualidade eu conheço várias pessoas que jejuam 40 dias sem comer. 40 dias. Pessoas que estão em evidência. Eu sou fichinha perto deles. 40 dias contínuo. Então, irmãos, jejum não é passar fome, é propósito. Se você fizer um propósito, você só tem fome até 3 dias. Depois de 3 você não tem mais. O Espírito Santo te alimenta. Me lembro da vez que eu entreguei um jejum prolongado, sem água, sem nada. E quando eu terminei, os anjos com 2 jarros ao meu lado. Oh, você não pode entender isso.
Por quê? Porque é algo misterioso. Aleluia, é algo misterioso. E Deus me deu uma grande vitória ali. Foi quando eu venci situações ali que não tinha como vencer, e o Senhor abriu um jeito para que eu saísse dali de cabeça erguida para a glória do seu santo nome. Hoje nós estamos aí fazendo missões no Baixo Amazonas, formando líderes, que o nosso projeto hoje, alvo, é formar líder através dos seminários. Formar líder pelo caráter. Um líder tem que ter caráter. A palavra caráter significa o quê? Significa costumes. Eu tenho que ter bons costumes. Não existe um mau caráter e um bom caráter. Pois aí, eu tenho que ter bons costumes, porque se eu não tenho bons costumes, eu tenho maus costumes. E esse seminário é para tratar isso aí. Por quê? Porque um líder, quando ele tem um bom caráter, pode ter certeza que ele tem uma vida de santidade, ele tem uma vida de compromisso com Deus. Por isso ele coloca em prática isso aí. E eu quero nessa noite deixar uma palavra de ânimo aqui para a igreja, para que a igreja entenda uma coisa: nós estamos às vésperas, aos minutos, eu diria, para receber e ouvir o toque da trombeta que vem arrebatar a igreja. Mas eu quero dizer para vocês, vai ser muito difícil para nós encontrar com Jesus e olhar para as mãos e dizer o que eu tenho para apresentar para o Senhor. Um dia desse, eu olhei para minhas mãos e eu disse: se o Senhor voltar agora, o que eu posso te apresentar? O que eu posso te mostrar? Você pode pensar em demagogia. Não, eu estou falando a verdade, porque até o que eu faço não sou eu que faço, não é eu que estou dizendo isso, é João 15,5, sem mim nada podeis fazer, é tudo Ele que faz através de você. Aleluia! O que nós temos para apresentar ao Senhor? E como é que eu faço missões? Eu não posso ir, não tem problema. Existem 3 maneiras de você fazer missões. A missões é feita com os pés de quem vai, com os joelhos de quem fica e com as mãos de quem contribui. Uma delas é para você, para que naquele dia não tenha desculpa: Senhor, eu não podia ir. Ele disse: mas você tinha a opção de orar, de jejuar. Mas eu não podia orar e nem jejuar. Ele disse: mas você tinha a opção de contribuir. Qual delas que você fez? Senhor, minhas mãos estão vazias. Meus irmãos, a missão, ela começa dentro da nossa casa. Não adianta, irmãos, eu querer ser um missionário, querer buscar almas, mas o meu lar eu ainda não evangelizei, ainda não busquei para o Senhor. Para vocês terem uma ideia, eu nasci, que fui criado num lar evangélico. Com 4 anos de idade aceitei Jesus. Com 8 anos de idade fui batizado com o Espírito Santo. Aos 12, meu pai desviou e nós fomos juntos. Era criança. Voltei aos 38. E a primeira luta minha foi para ganhar minha Jerusalém para Jesus. Minha esposa está aí, ela sabe. A primeira vez que eu falei Jesus para ela, a reação foi terrível. 5 anos orando e jejuando e pregando para ela. Hoje é missionário do meu lado. Tem um preço, irmãos, é pela graça, mas não é de graça, tem um preço a pagar. Missões é algo do coração de Deus. Quando Deus chama, irmãos, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. Quando Ele envia, Ele supre. Hoje nós não temos salário. Não temos. Nós não temos. Eu não tenho aposentadoria, eu tenho um auxílio pequeno que não daria para abastecer o carro para as viagens missionárias. Mas nunca faltou nada. Nunca faltou nada. Às vezes eu desço para o campo missionário, a gente vai com gasolina, e o Senhor disse: não vai te faltar. Porque o líder tem que ter intimidade com Deus, tem que ouvir a voz do trono, para não dar um passo falso. Tem que ter com o ouvido desbloqueado do mundo e das coisas que há no mundo, para que ele possa ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é sutil, é sensível, e Ele disse: não vai faltar nada. E agora nós fizemos um seminário lá, não cobramos cota de ninguém, ninguém pagou um centavo, e teve de tudo do melhor. Até minha esposa que estava lá, e eu quero dizer para os irmãos, não faltou um centavo, e aquele povo comeu, bebeu durante 3 dias ali, para a glória do Senhor Jesus. E foi coisa boa, não foi coisa qualquer não, foi coisa boa. Mas despesas de tudo, de translado, que envolve barco, envolve apoio, envolve tudo, não faltou nada. Porque quando eu estava saindo daqui, um amigo me liga e disse: me dê teu Pix aí que eu quero ajudar no seminário. Ele já fez lá um depósito, e Deus abriu as portas e foi. Nós compramos tudo sem faltar nada. Por quê? Porque Ele supre. Aleluia.
Não tenha medo de dizer, eu vou para o campo e não tenho como manter aquilo lá. Não preocupa com isso. Você tem que preocupar em fazer a tua parte, porque Deus, Ele trabalha em sociedade conosco, em parceria. Preocupa com a sua parte, porque a dele não falha. Faça a tua parte. Você está fazendo a tua parte, saiba que a dele não falha, e não falha mesmo. Eu já tive experiência, pastor, de um dia não ter dinheiro para voltar, para abastecer o carro para voltar para Manaus, e meu gás também acabou. Eu só tinha dinheiro, ou eu abastecia ou eu comprava o gás. Eu falei, Senhor, é contigo. Essas coisas simples eu deixo com o Senhor. Eu saí, vim embora. Ou seja, durante os dias que eu estava lá, o gás começou a funcionar e eu creio que era Deus que tinha carregado a botija. Essa botija de gás que tinha acabado durou mais 4 meses, tá, gente? 4 meses. 4 meses. Aleluia. Louvado seja Deus. Por quê? Eu me preocupei em fazer aquilo que era para mim fazer, porque essas coisas simples é com o Senhor. Isso aí não é comigo, é com o Senhor, né? O meu é coroa de espinho, essa é minha. Por quê? Para tomar o mundo de volta para o reino de Deus, né? E a gasolina que eu vim, eu tinha R$100, abasteci e vim embora. Eu rodei acho que uma semana ainda depois que eu cheguei aqui com essa gasolina. Então vocês veem, ele supre, ele não falta. Agora, ele submete você a testes, a provas, para ver a sua capacidade de não murmurar, porque a murmuração destrói um líder, destrói um missionário. Amém? Se conforma com tudo, em tudo de glória, e eu sei que Deus vai abençoar grandemente. Eu creio verdadeiramente, viu, pastor João, esse projeto é do coração de Deus. Continue fazendo missão e Deus vai levantar pessoas aqui. Vai. Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Ficamos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é Aleluia. Pode ter certeza que daqui a pouco o Espírito Santo vai bater na porta do teu coração e dizer: olha, eu tenho um chamado. Aquela palavra foi para te inflamar. Aleluia. Para você entender que tudo é por missões. Ama as missões, você está amando almas também. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Se tem alguma pessoa que tem um chamado especial, que sente a chama, vem aqui na frente, eu quero orar com você rapidinho. Eu não costumo fazer isso não, mas eu senti de fazer. Se tem algum jovem, alguma pessoa, uma pessoa que diz: não, eu quero receber hoje uma oração para me envolver em missões, porque eu tenho a chama está queimando. Venha rápido, porque nós já vencemos o horário aqui, tá, irmãos? Se tem alguém, vem no nome de Jesus. Se não tem ninguém interessado em missões, aleluia, louvado seja Deus. É difícil, não é? É difícil. Aleluia. Aleluia.